Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Cristianismo na Prática. Hoje estarei apresentando um tema polêmico a respeito do anticristo e do falso profeta, que para mim, creio que seja a mesma pessoa. Esse tema estará com embasamento bíblico relatado no livro de 2 João, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque já muitos enganadores entram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Este versículo está contido em 2 João, no capítulo 1, versículo 7 até o versículo 11. Então daí perceba que o falso profeta, o anticristo no caso, é uma referência a todos aqueles que são contra, que vão de encontro ao que disse o nosso Senhor Jesus Cristo, com referência a Deus. Porque primeiramente Jesus veio apresentar um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus que era misericordioso, mas também era de justiça. Então, perceba que Deus, ele é amor primeiramente. Então, nós não devemos assemelhar uma doutrina do homem, que é uma doutrina mecanicista, de uma doutrina espiritual, primeiramente espiritual, que é a doutrina cristã, o evangelho que nos foi transmitido por Cristo. Então, temos a noção de que o falso profeta ou anticristo, ele não propaga verdades. E partindo desse pressuposto, nós teremos que ter também uma noção de quem é o verdadeiro profeta no decorrer da história. Perceba que todos os profetas, desde os maiores aos menores no decorrer da história, eles foram servos fiéis, valorosos, que pregavam verdades, que traziam conserto para as pessoas. Então, o verdadeiro profeta, ele é citado na Bíblia e tido nessas referências. Então, observando aqui também um livro muito interessante, que é um livro que fala sobre a teologia dos dons espirituais, tem um trecho que remete aqui de fato ao verdadeiro profeta, que diz assim: o profeta é a pessoa que anuncia a palavra de Deus, não somente prenuncia o futuro, mas também elucida e interpreta a atualidade. Denuncia a injustiça, a corrupção e toda a infidelidade que fira o amor divino na história do pensamento humano. Os profetas de Israel têm um papel de grande importância. Preconizam a dignidade e a responsabilidade do ser humano, revelam o Deus do universo todo, Javé,
que é fiel à sua aliança com o povo de Israel. O que é o povo de Israel? Para Deus é o povo santo. Aquele povo que foi separado, para o chamamento de Deus. É aquele povo que ainda, desde os tempos de Moisés, percorre os tempos, mas o povo continua adorando a Deus. Sendo o último e derradeiro, o firmamento, a última aliança, a proposta por Jesus. Jesus, de acordo com a Bíblia, não existiu outro profeta além dele. E nem existirá, se fugir da lei de Deus, que foi transmitida através dele. Porque Jesus disse claro: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então não há como existir um verdadeiro, um falso profeta que crê em Jesus. Ele não vai pregar, ele não vai dar frutos, os frutos do Espírito. Ele não vai fazer tais coisas semelhantes, porque ele é um falso profeta. Ele pode até realizar tais coisas, mas olha só o que é que diz um outro artigo, um estudo muito interessante que eu li, que diz assim. É um artigo da revista português.ucg.org, que diz assim: a besta lidera os exércitos da terra a lutarem contra Cristo, que também está contido em Apocalipse 19:19. Por isso, muitos o chamam de anticristo, sendo que o falso profeta é visto apenas como um agente. No entanto, está claro que o falso profeta lidera a iníqua religião dos mistérios, ou seja, a religião do ocultismo pagão, do ocultismo, as religiões ocultistas. Eu não falo em todas, não quero desmistificar, mas tem uma que eu já venho denunciando, chamada Ordem Rosa Cruz, e Deus me deu uma visão sobre essa. Esta é, sim, a religião do falso profeta, do anticristo. Então vamos lá. No entanto, está claro que o falso profeta lidera a iníqua religião dos mistérios, né, do ocultismo, que João também condenou ao descrever o anticristo. Se existe um preeminente anticristo humano, esse parece se encaixar bem no perfil. Perceba que é algo bem distorcido se a gente não abrir nossa mente para realmente raciocinar sobre quem de fato é o anticristo, o falso profeta e um verdadeiro profeta. Porque já foi passado. O verdadeiro profeta trabalha pelo povo de Israel, trabalha para conserto da igreja. E se existir um profeta na atualidade que siga seus próprios preceitos doutrinários, nem que seja de acordo com o Velho Testamento, negando Jesus, ele é falso profeta. Porque a Bíblia é um livro completo e ele é o todo. Então não existe alguém chegar e dizer que eu sou profeta e sou profeta de Deus, sem antes dizer, eu sou profeta, mas eu só faço aquilo que está na Bíblia, que Deus manda fazer, mas que também está alinhado com o que Jesus propôs para a humanidade. Perceba também que um falso profeta, como está citando nesse artigo, ele
é como se ele fosse a mesma pessoa. Então não existe a possibilidade de existir um falso profeta que não seja um anticristo. Um falso profeta, ele é o anticristo, porque está de acordo com as vontades do que foi proposto por Deus em sua última aliança, que é Cristo Jesus. Eu espero ter esclarecido bastante sobre esse tema, que muitos ainda estão sem entender o que de fato seria o anticristo e o falso profeta. Então fique com Deus e que viva Jesus Cristo em nossos corações. Um forte abraço.